Como vocês estão, todas, todos e todos bem? Hoje, antes de começar a falar, e você deve estar vendo, nós temos uma entrevistada nova. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e enviar para os amiguinhos, amores e afins, tá bom? Pessoal, hoje nós estamos com uma convidada muito simpática, indicada por uma amiga nossa em comum, a Anne Molina. Tudo bom, Anne? Tudo ótimo. Felizona de estar aqui. Eu estou contente. A Anne super topou o convite de dar essa entrevista no canal pra gente. Anne, para começar, fala um pouquinho de você, da tua graduação e por que talvez as pessoas comecem a entender por que estamos aqui agora. Então, eu sou gaúcha, né? Sou daqui de Porto Alegre. Morei 12 anos, quase 13 em Brasília. E lá eu comecei, pude começar um cenário todo novo, né? Quando a gente vai para uma cidade nova, podendo começar do zero. E aí eu fui de vez pela área acadêmica, sou professora universitária, fiz meu mestrado lá na UNB, na comunicação. E dentro da comunicação mesmo eu comecei a pesquisar gêneros e sexualidades. Legal. Mas de uma forma muito voltada ainda para comunicação no mestrado. Eu fiz um mestrado sobre fotografia, androginia na fotografia de moda, então tinha todo um pano de fundo dos estudos de gênero, mas ainda era um mestrado muito a respeito da comunicação, né? Como eu sou fotógrafa de profissão, eu usei isso no mestrado e fui por esse lado. Mas quando eu terminei o mestrado, eu vi que me interessava muito mais a área de estudos de gênero do que a área de comunicação. Já dava aula, dei aula de fotografia e de cinema mais de 10 anos na universidade. Sim, legal. Mas na universidade mesmo, iniciei um grupo de pesquisa em comunicação e gênero. E aí, assim, quem se dedica, né, quem consegue espaço dentro da academia, consegue estar em vários lugares, assim, eu fiz muitos congressos internacionais, isso foi muito rico para mim, assim, apresentei em Londres, apresentei na Colômbia, apresentei em Portugal. Assim, é muito louco, desculpa te interromper, mas é meio que um caminho sem volta, né? Eu começo a estudar gênero e sexualidade e eu começo a ler o livro e começo a querer gente para discutir, sabe? Eu com os amigos em comum de sociologia, eu falei, gente, vamos ler Paul Preciado, eu preciso discutir Paul Preciado com alguém, pelo amor de Deus. Né? Não, o texto junk, eu tava fazendo a minha prova do IELTS, assim, e eu chorava na sala de espera para fazer a prova, eu tava lendo o texto junk, assim, porque realmente o Preciado, ele tem essa capacidade na gente, né? Ele te arranca alguma coisa do fundo da tua alma. Ele é muito... Ele pega lá de dentro e fala assim, olha só, tu não tava vendo isso aqui, enxergue isso agora também. Mas continua, vai, que eu sou... Bom, gente, eu preciso dar pausa porque eu sou apaixonado sobre estudos de gênero. Se eu pudesse fazer um mestrado, e eu não fiz, porque eu sou formado em administração, por incrível que pareça, não tem nada a ver comigo, mas estudar administração. Não, mas a minha graduação é arquitetura. Acontece, a gente é muito novo quando a gente faz graduação, esse é que é o negócio. E assim, é apaixonante a área. O canal, quando o Douglas me chamou, que é meu sócio, você ainda não conhece, ele me chamou para fazer o canal, e eu falo assim, gente, eu preciso falar sobre gênero e sexualidade. Eu preciso fazer. E ele disse, não, bora lá. Continua. Não, e é importante, pelo menos assim, na minha vivência, né? Tanto como professor, a gente tinha uma disciplina na Universidade Católica de Brasília que era comunicação e gênero, então durante 3 semestres eu tinha turmas de mais de 30 alunos em sala de aula um semestre inteiro estudando isso. E a gente entende, por exemplo, o quanto é importante, não só para a gente, né? A comunidade LGBTQIA+, entender, fazer um autoentendimento de si mesmo, da sua história, da sua estrutura e das suas possibilidades. Mas é justamente para quem não faz parte que esses estudos são mais importantes. E ter canais onde esses estudos possam ser discutidos com pessoas que não fazem parte da comunidade, para mim é o que tem de mais importante, assim. Porque tanto que o meu trabalho é com... Não sabe tanto assim, mais ou menos. Vai. Eu acho que nos coloca um monte de
pulga atrás da orelha, quando a gente começa a ver outras possibilidades. O Preciado, por exemplo, deixa as pessoas completamente malucas, né? Presente. Tem um caso muito interessante em sala de aula que a gente estava discutindo o gênero como experiência. Então, a partir do budismo, assim, da teoria da vacuidade do budismo, que diz que tu é uma folha em branco e que o mundo é que te preenche com as circunstâncias e tudo mais, e que o gênero, na visão de muitos especialistas e tal, é assim. Você não tem um gênero consolidado, você vai absorvendo o mundo e o mundo vai te transformando. E aí o menino dizia para mim, não, eu nasci gay. Aí eu, pois é, talvez, mas assim, talvez não gay da mesma maneira. Não, professor, não, eu nasci gay, eu vou morrer gay e eu não quero saber nada disso aí que a senhora está me falando. Quer dizer, então eu acho que nós mesmos, dentro da comunidade, a gente precisa ter umas inquietações, porque senão a gente se acomoda atrás da nossa bandeirinha de arco-íris e diz, não, tô aqui representando esse negocinho que tá dentro desse quadradinho. E a caixinha é mais ampla, né? Eu falo Com muito, certeza. eu brinco muito que eu falo assim que a minha liberação total sobre minha sexualidade foi quando eu caso, né? Quando eu caso, é assim, quem não sabia ficou sabendo, quem já sabia só teve confirmação, não me incomodem mais, entendeu? Tipo assim, quem é a sua esposa? Não tenho esposa, tenho um marido. Entende? As pessoas ficam meio confusas com isso. Mas eu falo, eu vou entrar numa discussão sobre a nossa famigerada sopa de letrinhas, como falam, né? Eu falo famigerada porque eu adoro falar LGBTQIA+, e eu acho que ela é importantíssimo você falar sobre ela, porque eu, Anderson, quando eu me entendo quem eu sou, quando eu percebo, e eu falo sobre percepção, né? Eu sou assim, estou assim, não sou assim, né? Eu estou assim. A minha percepção de Anderson é essa, eu pego a caixinha e falo assim, tá bom, gente, chama até de, sei lá o que, ET, não tem problema, quem tem que saber que sou eu. Eu, sabendo quem eu sou e me entendendo, eu sou muito mais tranquilo e muito mais feliz. Porque essa explicação para os outros eu não preciso. As pessoas discutem muito a sigla. E eu não vejo problema nenhum na sigla, pelo contrário, eu acho que entendam, vão estudar a sigla, vão falar sobre ela. E o que eu sempre disse em sala de aula é, a sigla é importante, as letras são importantes, porque existem comunidades que ainda são dizimadas, né? Como as mulheres trans, Exato. Principalmente as mulheres trans no Brasil. Não que os homens trans também não sofram muita agressão, estupro corretivo, enfim, a gente ouve coisas horríveis, mas os transexuais no Brasil têm uma média de vida de 37 anos. Então, assim, existem representatividades políticas que precisam existir, principalmente por causa dos processos de violência, ninguém discute isso. Agora, dentro da individualidade, da sutileza de cada sujeito, eu já vi muita gente se tolhendo porque precisava caber numa identidade das letrinhas, tem que ser LGBT, blá, blá, blá. E não precisa ser. Eu acho que existe um protecionismo de mercado, existe, sabe? Ó, o pitch que tem uma bandeirinha do lado, óbvio. E eu gosto muito de usar a expressão Platinum Star, Golden Star, que as lésbicas usam com muita frequência. Né? Platinum Star é só a menina que nunca nem encostou numa pessoa do sexo masculino. E Golden Star eu já beijei um homem. Então você é Golden Star. Eu já me peguei com um cara. Então você é Silver Star, sabe? Como se essa experiência fluida traísse uma determinada identidade e diminuísse aquela pessoa. Você é menos lésbica porque você já beijou um garoto. Então, só para a gente ter uma ideia, e eu gosto muito dessa postura crítica, para a gente ter uma ideia do quanto, às vezes, a gente também pratica o mesmo tipo de agressão com determinadas identidades que vão de encontro às nossas crenças, né? A gente fala muito no canal que o G, ele massacra muito as outras letras, né? O G, para mim, ele, assim, eu me percebo, na verdade, eu me percebo bissexual atualmente, sempre me percebi, mas eu tô quase poli, como eu falo ultimamente. Gente, vamos pro poli, é mais fácil, beijo alguém e tudo mais. E o Douglas é gay, assumido e tudo mais, e a gente tem essa percepção, essa visão que o G, ele faz e fala assim, nós somos o mercado, nós somos as pessoas, nós somos o mundo, a flag é só nossa, não me incomodem,
E não é assim, né? Eu percebo quando a gente fala da invisibilidade das pessoas trans, é muito grande, né? Elas passam, elas são assassinadas por puro preconceito, por nem você querer saber quem ela é a pessoa. Você vê o diferente, vai lá e mata. Isso é muito louco. O país ser o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Mulheres trans principalmente no mundo, né? E essa coisa do não entendo, não quero entender, tenho ódio porque não entendo. Exato. E só quero eliminar, né? Quando você fala, desculpa, mas eu já esqueci já, eu sou dessas, minha cabeça tá sempre rodando, não sei o que eu vou falar. Não, eu ia falar sobre você mais essa coisa da identidade ser fluida, né? Daí a gente vai falar sobre Bauman também. Eu acho que isso faz muito presente, né? Muito presente. Porque eu percebo isso. Né? Eu não me percebo, eu sou o B, tô ali fechadinho no B. Não, gente, não. É tipo, estou B, né? Eu estou B, eu não sou B, estou. É bem isso. E acho que os bissexuais também têm essa coisa da gradação, né? Se você ficou com 3 pessoas do mesmo gênero, então você não é mais bi. Mas eu percebo isso. Você é sapatão. Eu escuto muito isso, né? Quando eu fui casar, olha que loucura. Quando eu fui casar, eu falei assim, eu sou bissexual, eu vou casar com um cara. Como você é bissexual, vai casar com um homem? Eu falei, qual o problema? Dele assim, não, você então é gay. Não, eu sou bissexual. Dele assim, não, você tá meio velho, me diz uma coisa. O que você é? É óbvio, eu sou hétero. Eu falei, óbvio não. Pra mim você pode óbvio ser que pra você que tá dentro da sua cabeça aí. Exatamente. Eu tô só se vendo. Você é casado? Eu falei, sim, sou. Tá, e você tem desejo por outras pessoas, por outras mulheres? Tenho. E isso te faz não ficar casado? Não. Então qual é o problema e o motivo de estar casado com meu marido e olhar para outros corpos seres humanos, independente se masculinos ou femininos? E ele deu um nó na cabeça dele. Ele ficou assim, e foi embora. Mas o rótulo da promiscuidade, que tá sempre grudado na comunidade LGBT, né? Independente da letra, né? Independente da letra. Exato, não independente da letra. Tudo viado de sapatão, tudo viado e puta. É isso aí. Tem. Todo mundo, não salva ninguém. Nem o garoto de programa, a gente também tem a GP. Quanto tu cobra? Tem isso também. Uma pergunta, aqui a nossa amiga é a fotógrafa, a Jennifer, né? Gente, eu já tô falando a Jennifer, a Sabrina me apresentou a Jennifer, então toda hora a Sabrina manda uma coisa, aparece num vídeo. A Jennifer já apareceu num, tá aparecendo no outro agora. A Jennifer, que é uma fotógrafa, adora a visão que ela tem de fotografia, e você ser fotógrafo, acho muito legal, né? E falar sobre androgenia na moda. Tem tudo a ver com a comunidade LGBTQIA+, a androgenia. Que hoje não se fala mais androgenia, hoje se fala... A pessoa não é mais andrógena, ela é... Perdi a palavra. Total. Mas daqui a pouco... tá muito na moda gender fluid, né? Que as pessoas falam, que na verdade não é a mesma coisa. Pode ser a gênero, porque... Quando eu fiz o meu mestrado, cheguei a várias conclusões, assim, do andrógeno divergente, que é aquele que exacerba os marcadores de gênero masculinos e femininos, que é o caso dessas drags muito musculosas, por exemplo. Você enxerga a estrutura do homem, mas tem aqueles adereços, aquela loucura do feminino muito marcado. E tem o andrógeno convergente, que é esse andrógeno que ameniza todos os marcadores de gênero. E que são aquelas figuras quase angelicais que você olha, se apaixona, acha lindo, maravilhoso, né? Mas não consegue definir o que é mulher, o que é homem, né? A gente tem isso muito, muito marcado quando os modelos são muito jovens, né? Tem várias revistas que exploram muito isso. E é engraçado que na minha banca chamaram a atenção que tanto nessa puberdade, assim, onde os meninos não desenvolveram as características secundárias totalmente, as meninas também não, quanto na velhice, as pessoas se aproximam muito, né? Porque as formas do corpo feminino e masculino se diluem muito depois que as pessoas envelhecem, o cabelo geralmente é curto porque é pouco. Então, assim, os velhinhos e as velhinhas são muito parecidos e os adolescentes são muito parecidos. Então, você tem essa convergência de marcadores de gênero que faz com que as pessoas não consigam ser
a teoria diz que a nossa idade fértil é quando a gente mais investe nesses marcadores de gênero, porque instintivamente eles são para chamar a atenção do mate, né? É uma coisa meio animal, assim. Sim, pensando em animais é para chamar a atenção para como é que se fala? A dança do pavão, né? Tu tem que chamar a atenção do sexo oposto, né? Para fazer alguma coisa. Mas eu não sei, eu vejo que a moda nesses anos, né? Me formei no mestrado em 2015. A moda, ela se transformou muito no sentido do mercado. A gente tinha um mercado bem mais restrito quando a gente falava em implodir com determinados padrões. E hoje a gente tem uma aceitação muito maior e eu não acredito muito na bondade do mercado, tá? Eu acho que a mão invisível do mercado, ela tá sempre nos dando pancada. Raramente ela vai balançar o nosso berço. Concordo. Então, eu acho que foi de 2015 para cá foi entendido a dimensão desse mercado, né? Assim como, né, falam de economia prateada, as pessoas estão vivendo mais e tudo mais. Essa comunidade que tem um comportamento sexual que teoricamente não está dentro de uma norma ou vem modificando essa norma, ele é muito maior hoje, porque não que ele seja de mais pessoas, mas essa comunidade é menos velada, esse mercado é menos velado. Tem um pouco mais de visibilidade, coisa que não tinha antigamente. Exato. Né? E eu percebo que tem... Bom, eu tenho uma marca de joias, a gente já conversou sobre isso, né? E quando eu falo assim, minha marca é para todas, todos e todos, eu falo todos para incomodar, tá? Eu preciso dizer isso. Porque eu falo, que absurdo! As pessoas se incomodam mesmo, eu não entendo muito bem por quê. Não entendo, sabe? Eu assim, vai te incomodar, então eu falo todas, todos e todos sempre, o pessoal fica... Tem gente que me odeia por causa disso. Tem amigos das letras que falam assim, que é um absurdo. Abra a cabeça, pelo amor de Deus. Abra a cabecinha, cachola. E daí quando a gente fala em moda, eu vejo que hoje, por exemplo, tem o Loic, que é não sei se você conhece, o modelo negro francês, que está aqui no Brasil. Acho que não. Te mando o link depois. Ele é um homem negro, careca, assim. Ele ele é modelo fotográfico, artista, cantor, faz de tudo. Ele quebra muito essa coisa de gênero, né? Você olha a foto e fala... Quem é essa pessoa? Me lembra muito a Piná, que era uma modelo brasileira do carnaval, do Carioca do Rio de Janeiro, alta, esguia, cabeça raspada, e você olhar e falar assim, quem é essa pessoa, sabe? E eu percebo que tem mais visibilidade para esses corpos diferentes. E vejo que, assim, não é uma visibilidade boazinha, como você mesmo falou, né? As pessoas não estão fazendo maquiagem para negros, as pessoas, por fazer, somos bonzinhos, tem todos os tipos de pele. Não, o mercado percebeu que precisa fazer aquela pele para poder vender. Não existe só o café olé, né? Não existe só o branco e o negro, tem vários tons de pele no meio do caminho. E acho que acontece o mesmo com a sexualidade. Eles perceberam que somos consumidores, né? Ávidos consumidores. E no Brasil, né, gente, é o lugar do mundo de maior diversidade. Eu sempre cito o passaporte do Brasil, o brasileiro é o mais roubado no mundo, porque a gente pode ter qualquer cara. Então, é importante. Eu hoje trabalho, né, com treinamento e consultoria em diversidade e inclusão. Bem essas questões que são que se sobrepõem, que é raça, gênero e questões muito mais sociais, de extrato social, enfim. Questões religiosas, questões culturais. Quer dizer, você tem que... A diversidade, né, a diferença entre as pessoas, ela vai existir. Você, como empresa ou como profissional, você pode resolver não olhar para isso, ignorar. Minha visão é de que o mercado ele vai te atropelar, porque ele vai passar por cima de você em algum momento. Ou você pode pensar, gente, acabou, eu não posso mais ficar esperneando aqui, eu preciso olhar para essas coisas. E eu acho que, nesse sentido, a moda e a música têm um papel profundo nessa transformação, porque deu
são coisas muito plásticas, né? São coisas muito atraentes, muito bonitas. Então, pega as pessoas por um lugar que elas não estão preparadas, assim, tipo, alguém escuta a Lineker e pensa, nossa, que voz maravilhosa, que música legal, daí vai olhar a Lineker e pá, entendeu? É aquela coisa, Eu sou assim, apaixonado pela Lineker desde o primeiro clipe que ela fez na sala, com o pessoal, o tapete. Eu sou apaixonado por aquilo e faz o quê? Uns 3, 4 anos aquilo, mais ou menos, se eu não me eu engano. acho que faz uns Quatro, quatro quatro, anos ou cinco. 5, É. porque eu lembro que teve um show dela quando ainda era o Lineker lá em Brasília, e eu saí daquele show completamente apaixonada, assim. E eu estava meio que na produção da festa e eu só pedi para a pessoa, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Eu preciso agarrar essa pessoa, eu preciso abraçar essa pessoa. Aí eu consegui entrar nos bastidores, dar um abração, assim, e tal. Ai, gente, sou apaixonado por É, ela. não, Apaixonado. e é Assim, de uma doçura, de uma simpatia e, que... e é muito, muito legal que cada vez mais eu tenho visto mais pessoas trans fazendo. Vou falar sobre trans, né? Porque a gente vai falar sobre Lineker, a Lineker, vamos falar sobre Urias, né? E daí a gente vai pegamos até do funk, Mulher Pepita, e assim vai. A gente vai É, trazer um pessoal bem diferente, com a Linda Quebrada, que que é... eu amo, amo Linda Quebrada. Ela é uma Ah, filósofa, ela é assim, não tem a menor maravilhosa. dúvida. Eu sigo no Instagram, no Twitter, onde for eu tô lá, assisti o documentário dela. Não consegui no show que ela fez aqui em Porto Alegre há um tempinho atrás, assim, mas eu sou apaixonado Ai, pelo trabalho menino, dela. eu assisti o show dela, um dos shows que eu assisti dela foi no Fazendo Gênero, em Florianópolis. Era Oh, num teatro que tinha um piso de madeira e a galera pirou loucamente, funkzão comendo, e aquele teatro fazia assim, ó. que Eu maravilha. digo, é agora que isso aqui desaba. Não, lindíssimo, lindíssimo. O show dela é um negócio absurdo, assim. O Ah, trabalho que eu apresentei no Canadá aham. foi sobre o filme da Linda Quebrada. Ah, que legal. Assim, eu não posso esquecer de falar que vamos abrir para falar mais. Em Jupe do Bairro também faz parte desse movimento. As Bahias, que agora são as Bahias apenas, as duas são fantásticas. Aqui em Porto Alegre, não sei se você conhece, tem uma artista plástica que é modelo. E me falhou. Gente, estou péssimo para o nome. Me falhou o nome agora, assim. Fugiu da boca, eu falo para isso daqui a pouco. Mas ela faz umas telas em hiperrealidade, né? Maravilhoso o trabalho também. Tem Ah, a Quebrada Queer, que é muito bom também. amo o trabalho, muito bom o trabalho. São uns 4 ou 5, não é isso? É uma É um galera. som Muito legal. maravilhoso, maravilhoso. Tem Armário de Saia, não sei se vocês conhecem. Adoro também. Você tem um pessoal muito legal fazendo um som muito bom, nas artes muito bem também, sabe? O Louis Couture, que é L'Homme Statue, eu não sei falar francês, então, mas enfim. É fantástico o trabalho dele também. Tem um outro trabalho muito bonito. Sou apaixonado por Urias também. Me fala um pouco disso, tua ida para o Canadá. Me conta disso, menina. Sim, consegui doutorado no Canadá. Então, parece, né? Ai, ela Não, vai eu para sei o que não é Canadá. assim. Eu sei que não é assim. Não, então, em 2017, meu irmão foi para lá em 2016. Foi morar lá, meu irmão estava já com uma agonia muito grande da violência no Brasil, tinha sido assaltado várias vezes. Meu irmão, assim, ele teve os motivos dele para ir, e eu respeito e tal. E aí ele começou a dizer, cara, por que você não olha as opções aqui? Você tem um grau de instrução maior que o meu, você vai conseguir mais fácil e tal. Mas cara, eu tinha no meu coração, eu sou uma pessoa muito idealista, muito, e já sofri muito com isso. E finco o pé nas coisas, sou aquela idealista chata ainda. Adoro. E eu achava, não vou sair do meu país, eu sou professora, eu tenho que continuar no meu país, eu tenho que ensinar no meu país. Então eu tinha essa coisa dentro de mim, a minha profissão é uma profissão política, eu tenho que ficar no meu país. Mas em 2017 eu comecei a olhar os procedimentos e tal. Aí veio o fatídico ano de 2018, né? E eu comecei a pressentir todas as mudanças, assim, e depois do primeiro turno das eleições para presidente, eu comecei a levar isso um pouco mais a sério. E eu tenho bem marcado que a primeira carta que eu escrevi para o primeiro professor no Canadá foi 1º de janeiro de 2019.
meu irmão assistindo a posse do presidente na sala, E você a escreveu na todo carta. volume, e eu trancada no quarto escrevendo a carta para conseguir ir embora. Mas, assim, eu fiz 4 seleções de doutorado no Brasil, mais especificamente na UNB. Eu fui reprovada nas 4. E uma das coisas que me disseram, além do fato de eu não ser uma pessoa muito cordata, assim, uma pessoa assim de um gênio fácil de levar, sabe? Além disso, me disseram que os professores não tinham interesse de estudar gênero. E que se eu quisesse entrar no doutorado, eu ia ter que mudar a minha linha de pesquisa e tal. Mas eu insisti, eu fiz 4 seleções, né? E depois de tantos nãos, você começa a duvidar de você mesma, você começa a pensar, vai ver que o problema sou eu, vai ver. E aí, durante o ano de 2019, eu fiz essa primeira rodada de seleções no Canadá, submeti para 4 universidades, fiz toda a documentação, assim, é caro, você tem que traduzir tudo, você tem que fazer a tal da prova do inglês, eu fiz 4 vezes a prova de inglês para conseguir a nota que eu queria tirar, então, assim, foi muita grana nesse rolê. Mas naquela época eu ainda tinha um emprego de professor universitário e ajudou, né? Depois que veio a pandemia, as coisas mudaram, mas enfim. Aí eu fiz toda essa rodada de primeiras seleções e veio a pandemia. Em 2020 veio a pandemia, eles não chamaram ninguém. E aí eu poderia ter desistido. Daí eu não desisti. E fui por outro caminho durante o ano de 2020, né? Eu estabeleci relacionamento com as orientadoras primeiro, mandei e-mail, a gente conversou, mandei o projeto, que é um procedimento que é muito mais oficial fora do Brasil, as universidades funcionam assim, no Brasil as coisas são assim também, mas é muito mais velado, né? Sim. Teoricamente não pode, Ah, é? mas teoricamente você faz a seleção, entre aspas, às cegas, assim. Ah, tá. É que eu sei de Pelo menos tantas na histórias, UNB. de tantas pessoas que eu conheço que fazem, primeiro chegam perto do orientador, veem qual é a linha de trabalho dele, conversam com ele, para depois fazer a prova, entendeu? Tipo assim, mas a pessoa já te conhece, para ver se tem interesse ou não, enfim. Ok. Pois é, enfim, teoricamente você bota uma folha de rosto que tem seu nome, aí eles arrancam e entregam um trabalho para o professor não saber quem você é. Mas Ah, a tá. gente sabe que não funciona Não, assim. tá. Aí eu fiz a minha seleção para uma universidade nos Estados Unidos e para uma universidade no Canadá, que é a Universidade de Ottawa. E o legal do doutorado no Canadá é que a grande maioria deles oferece bolsa. Então, você não paga pela universidade. No meu caso, aí terminando a história, né? Aí fui aprovada em Ottawa, justamente porque eu acho que porque eles estão muito ligados na situação da América do Sul, assim, os acadêmicos de uma forma geral, tá todo mundo muito comovido com a gente aqui, não é à toa, porque realmente a nossa vida Né? está muito perigosa aqui, né? E, e aí eu passei com uma nota, acho que foi 9,3, alguma coisa assim, que eu recebi a bolsa integral, que eles chamam, que Show. é todo o valor da universidade, eu não pago a tuition, e eu ainda tenho direito a 2 teaching assistant, que eles chamam, por ano, e isso também me dá mais uma grana para viver. E eu ainda tenho direito a trabalhar mais 20 horas, então eu consigo pegar outro trabalho e pagar minha vida, né? Que show. Mas a universidade eu não vou pagar. Então, eu acho que a sensação que eu tenho sim, é o que eu te digo. Primeiro de tudo, um bote salva-vida, né? Porque nesse meio tempo todo eu fui demitida da universidade e assim não abriu vaga para professor nas universidades, as universidades continuaram demitindo pessoas, né? Uhum. Eu entendi que a minha área de pesquisa no Brasil vai ficar em stand-by. Eu perdi edital que estava certo de pesquisa, sabe? Ela vai ficar em stand-by aí pelo menos um tempo, porque a gente realmente teve
um rebote, assim, uma volta muito grande, um retrocesso muito grande, desde o ano, né, de 2019. E então eu tive essa sensação, eu estou recebendo um bote salva-vida para conseguir continuar pesquisando o que eu pesquiso, porque se eu resolvesse ficar, eu ia ter que mudar a minha linha de pesquisa. E aí você vai buscando alternativas para conseguir continuar contribuindo com o seu país, né? Que é o meu caso, assim. Eu não... Fala, você não? Fala. Não, eu ia falar sobre que Enfim, assim, é que a gente começa a perder em valores de pesquisa desde do governo antes desse atual presidente, né? O presidente anterior, quando entra no lugar da Dilma, começa a tirar valor de pesquisa e de instituições, nós conversamos sobre isso. Federal, IFES, IFES e assim por diante. Então, a pesquisa no Brasil, que era um polo de pesquisa maravilhoso, as pessoas tinham vontade, faziam e tinham recurso para isso, não existe mais. A gente sabe disso. Acabou. Chega. Para. Tudo parado. Ah, eu senti particularmente com questão ao gênero, né? É, o nosso atual governador lá no Distrito Federal, ele entrou no mesmo ano que o presidente da República, porque a gente tem essa particularidade, assim, nossa eleição é diferente, né? Em data diferente. É governador, não é prefeito. E a gente tinha muita verba distrital, tanto para cultura quanto para projetos de pesquisa. E eu senti, como coordenadora de um projeto de pesquisa, que no momento em que esse governo entrou, houve um apontamento. Não, esse projeto aqui não, porque esse aqui é viadagem, não vai ter não. caramba. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente tem um levante conservador, evangélico. Gente, só queria deixar claro que eu tenho grandes amigos evangélicos, filhos Somos de dois. pastor, que são pessoas maravilhosas, mas Sim. a gente tem aí um imaginário em torno da questão do evangélico que é muito Neopentecostal. Vamos, pesado. vamos falar, acho que é melhor falar do evangelho, o neopentecostal. É, Eu é, acho que é o caminho. e a gente tem que diferenciar o indivíduo do movimento, né? Sempre. É meio difícil É isso. muito difícil. Mas é muito, mas eu acho que para mim foi isso, foi essa sensação de bote salva-vida e essa sensação de realmente ter sido reconhecida, sabe, pela minha Legal. história de pesquisa, por tudo que eu já tinha feito, por tudo que eu já tinha contribuído, eu ainda não tinha tido reconhecimento desse meu histórico. Aqui eu acho que as pessoas olhavam torto, assim, digamos. Mas é isso. Me conta então, já que estamos falando sobre o seu projeto de pesquisa, exatamente como é que tu está pensando no teu projeto de pesquisa? A gente sabe que o tema é gênero e sexualidade, mas Eu sou de uma linha que é a decolonial, né? Estudos decoloniais, e a minha proposta é justamente a expansão do conceito de gênero a partir das epistemologias indígenas e africanas, né? Que a gente tem, só para ajudar um pouco no entendimento, quando a gente fala em epistemologia, a gente está falando em formas de pensar, formas de construir conhecimento, né? É o que está por trás do conhecimento. É o pano de fundo, é aquilo que roda em segundo plano na nossa cabeça. E a nossa epistemologia ocidental, ela é forjada a partir do pensamento do vencedor, né? uhum. Se a gente for pensar toda a questão colonial. Então, e aí, por consequência, nosso entendimento de gênero é esse. Ele é binário, ele, enfim, é baseado no positivismo e tal. E se eu tirar essa epistemologia que venceu e colocar no lugar uma epistemologia que perdeu, né? A epistemologia indígena, a epistemologia africana. Como que esse gênero vai ser? Qual é o entendimento do gênero? Então, a minha pesquisa é justamente essa, é entrar nesse viés epistemológico, filosófico, e entender o gênero através de outras lentes, outros olhares, assim. Que legal. E a orientadora já disse que ninguém ainda pesquisa gênero no Canadá nessa perspectiva brasilianista, que eu vou estar pegando
epistemologia indígena e africana, mas na verdade é afro-brasileira, né? Sim. Com base no nosso candomblé aqui, que é diferente e Eu ia tal. te perguntar sobre isso, como é que ficaria isso lá no Canadá, né? Era exatamente isso, mas não, tu vai continuar pesquisando o Brasil em cima disso. Esse o caminho da Uhum, pesquisa. Uma pergunta, já ouviu falar no Daniel Colim? acho que não. Ele é um Não sei. Eu também ator, estou péssima para nome. ele é um ator aqui do Rio Grande do Sul e ele fala muito sobre o decolonialismo, né? Falei, certo? Acho que falei. E ele tem um doutorado falando sobre isso, e focado numa parte do corpo. Que legal. É bem Vou legal. olhar, vou Te passo olhar. contato dele depois, ele é bem legal. Quero, É bem quero. diferente, interessante. Foi para São Paulo estudar falar com aquele pessoal dos macaquinhos, lembra do grupo dos macaquinhos? Acho que não. Ah, quando a gente acabar a entrevista, eu volto para a gente ter mais papo para conversar. Mas acho interessante, muito interessante o que você está falando e para onde eu fico me perguntando para onde a tua pesquisa vai te levar e vai nos levar, né? Porque assim, é um trabalho de pesquisa e vamos usufruir disso, né, minha gente? Um, para onde vai eu não faço a menor ideia, mas isso é tão bom, Eu acho sabe? maravilhoso. É maravilhoso. Tu não ter um caminho traçado, e eu acho que lá, eu apresentei um trabalho no Canadá faz uns 2 anos, foi 2019, e o quanto eles são sedentos por esses novos autores e autoras, por essas novas visões, pelo que eles não entendem e não sabem, sabe? Legal. A área de pesquisa deles, a própria universidade na Europa, é muito mais antiga que aqui, né? Então, eles já têm uma saturação, assim, dos mesmos mestres, estamos nos ombros de gigantes, quem sabe a gente troca os gigantes, sabe? Eu sempre penso isso. E eu acho que a gente tem aqui no sul global, né, nós, a África, a gente tem uma contribuição a dar que ainda nem começou. Que fala, né? Tem um autor que é o mesmo do Necropolítica, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala do enegrecimento do mundo, que Sim, é justamente isso, a possibilidade que a gente aqui tem de contribuir com outras experiências, né? Outras visões do todo. Eu acho que é aí que a gente interfere, mas fazer isso sem deixar de contribuir com isso aqui, com a minha realidade aqui. Isso é um objetivo que eu acho que é muito importante para mim e vai me dar muito mais trabalho do que qualquer outra coisa, é fazer minha pesquisa lá, mas continuar pesquisando e ensinando no Brasil, ótimo. né? Acho maravilhoso o teu ponto Porque de vista. acho isso extremamente importante, assim, não é virar as costas para cá, porque é aqui que eu sou necessária, né? É É, aproveitar uma oportunidade que estão me dando, mas, enfim. e se a gente pensar que se a gente comparar o Brasil com a Europa, nós somos um bebê, né? O Brasil é um bebê ainda, né? Tem toda uma construção erudita e tudo mais, e eu vejo que o Brasil tem muito para contribuir, né? Porque a gente tem muito crescimento no meio disso tudo, né? Muita coisa para ser pesquisada, muita coisa para ser estudada, compartilhada, enfim. Ainda mais em gênero e sexualidade, que a gente vê muito pouco trabalho sendo feito, né? Sendo que aqui em Porto Alegre eu vejo muita gente trabalhando, estudando ou fazendo mestrado nesse viés, falando sobre gênero e sexualidade, que eu acho bem interessante. E é meio contraditório, né, Porto Alegre, né? Porto Alegre é muito contraditório em todos os sentidos. Eu estou de volta agora pensando justamente isso. Mas eu acho que muita gente questiona, mesmo dentro da academia, eu já passei por isso. Eu já ouvi, militância não é ciência. Já disseram isso na minha cara. Então, as pessoas às vezes ficam, mas por que estudar sexualidade, gente? As pessoas não entendem o objetivo, e aí a gente sempre tem que explicar, porque a gente precisa explicar, né, as coisas, quando a pessoa não entende e ela quer saber, a gente tem essa possibilidade. Eu sempre digo, cara, a sexualidade de uma sociedade, de um povo, ela é a parte mais escondida, mais velada. Se a gente conseguir acessar com olhos de cientista isso, a gente tem a possibilidade de descobrir tanta coisa que não está na superfície, a respeito de uma determinada sociedade, de um povo, enfim, porque não é aquilo que está
se mostrando todo dia, não é o que é público, né? Eu tenho uma. Pensando no Brasil, tá? É que para mim o Brasil é muito diferente do resto do mundo. Tá? A América Latina já é muito diferente, né? Nossa, a América Latina, por ser mais nova, ela é muito diferente. E quando eu percebo a sexualidade brasileira, do latino de uma forma em geral, mas o brasileiro tem uma coisa à flor da pele, de norte a sul. Né? Quanto mais misturado, mistura alemão e italiano, junta um monte de coisa, pega africano, coquetel molotov, tem É. hormônio saindo pelo olho, como eu falei, tu olha, tem hormônio saindo pela pessoa. E a gente toca muito, né? Eu acho que isso faz com que a gente seja muito diferente, essa nossa mania de tocar e aí, mesmo quando não é um toque sexual, é um toque, é um contato, e eu sou uma pessoa que eu não consigo muito separar o que é sexual e o que não é sexual, eu tenho uma confusão assim na minha cabeça, mas o toque pra gente é uma coisa muito importante, assim, e faz com que a gente seja esse ser meio mágico, que as pessoas não sabem direito o que é, entendeu? Nunca sabem a nossa raça, nunca sabem de quem que a gente Mas gosta. essa cara, essa cara de Pois é. turco que eu tenho, gente, pelo amor de Deus. Ah, tem Eu árabe fui na para o família? Não, não Canadá, tenho. tem tanta coisa, né, amigo? Não é? É, eu fui para o Canadá e lá eu me dei conta, assim, como eles são organizados nesse sentido. Conversando com uma senhora lá que era americana e tinha morado em Barcelona, tinha morado em vários lugares, ela disse, cara, me chamaram para uma suruba aqui. E eu me dei conta que era um quarto para cada coisa, tipo, um quarto para o sapatão, um quarto para as travesti, um Ai, quarto. suruba. Ela disse, gente, desde quando suruba é categorizado uma pessoa. Então, eu achei incrível ela falar isso, porque traduz muita coisa, assim. Aham, achei E a maravilhoso. gente aqui é esse. Gente, carnaval no Brasil, tu não escolhe, né? Tu sai. Vai na pipoca da Lelê, como eu falo. Esquece. Mas assim, não sei se ainda vai sair, né? Mas pelo menos É. saía matando, passando o rodo. E lá não, lá é viado com viado. Eu fui apresentar um trabalho num festival de cinema. Então a gente apresentou, tinha um simpósio científico e tinha a parte do cinema. Tinha o dia do filme das transexuais, o dia do filme da sapatão, o dia do filme dos viados. Aí tu entende, cara, tem os grupos, tem as caixinhas, Muito tipo, separado. mulher não entra em boate gay, sabe? É, a gente foi para tal da festa do Oi. Congresso e eu perguntei, tá, depois que acabar aqui a gente vai para onde? Primeiro que tudo fecha às 2 da manhã, que é uma coisa que eu ainda vou ter que me adaptar, ainda bem que eu tô uma pessoa mais velha agora, que eu não tô mais tão disposta, porque se eu fosse shopping e fosse para lá, ia ser uma coisa Anne, louca. eu já na minha idade cronológica já é de shopping, não, mas carnaval do ano passado. Aí eu brinquei carnaval também, até antes da pandemia, amigo, eu era aquela pessoa que usava uma fantasia por dia. Mas enfim, fui e aí perguntei onde é que a gente ia, daí conversando, aí eu expliquei, né, um lugar que tenha pessoas nuas, um lugar que as pessoas estejam dançando, um lugar, né, e tal. Aí ele disse, olha, tem lugares aqui, a gente estava no bairro gay de Toronto, tem lugares legais para ir e tal, mas ele, que era o meu colega que estava apresentando comigo, ele consegue entrar, tu não. Eu, como assim? Não, mulher não entra nessas boates de homem gay. Só homem entra. Aí você fica assim, gente, qual é a graça? Não, quer dizer, para eles deve ter, mas Deve. assim, eu entendo, tipo, a mulher não entra em sauna gay. E acho super compreensível, também nem quero entrar. Mas Faz sentido. Mas na boate, festa, gente, para dançar, meu Deus, independe, aqui né? o que mais tem é mulher em boate de viado. Mas aqui em Porto Alegre tem uma casa noturna que eu frequento bastante, não vou citar nome, porque eles não patrocinam nada, a gente precisa ficar quieto, né? E desse vai todo mundo, gente. E cansei de ver todos os gêneros lá dentro, até beijei vários. Não é? Pois é, mas eu acho que a gente tem essa fluidez, a gente tem essa Pode ser. capacidade de se encostar e da coisa funcionar. E eu vejo lá a galera, pelo menos assim, tive a sorte de ter o contato com a minha área de pesquisa antes de decidir ir, de conseguir ir.
mas eu vejo que eles fariam muito bom uso dessa nossa malemolência, dessa nossa capacidade de relativizar, dessa nossa capacidade de não se levar tão a sério, sabe? E eu acho que a gente tem justamente esse nosso caldeirão cultural, essa nossa reserva histórica que vem dos índios, que vem dos africanos, que vem dessas culturas mais fluidas, que estão aí, que seguem os ritmos da natureza, que nos dão essa capacidade. Então, eu vejo que a minha pesquisa ela vai fluir tanto do trabalho científico, quanto da minha biografia, quanto das coisas que já me aconteceram, quanto da minha própria natureza, da minha identidade, da minha expressão de gênero, sabe? Então, eu pretendo seguir nessa linha. A orientadora já aprovou de fazer meio que uma autoetnografia, assim. Entender o gênero não só através de autoras, autores e tal, mas entender o gênero através da minha história, da minha expressão de gênero, de como a coisa fluiu para mim, né? Sou uma pessoa que esse ano faço 43 anos, então tem uma história aí. Eu tenho que te falar isso, porque tu falou com peso esses 43 anos. Mas eu tenho mais que você, super... só para te avisar, tá? Eu acho super bonito isso. Eu acho que a gente passou muito tempo subestimando as pessoas mais velhas, né? Com certeza. E hoje em dia a gente tem a oportunidade de fazer justiça a essas histórias e a essas experiências e tal. Então, quando as pessoas dizem, você não parece, eu digo, pois é, mas eu tenho. Antigamente eu dizia obrigado. A primeira coisa que eu aprendi é não agradecer. Quando a pessoa diz que eu não aparento, eu não agradeço mais, porque isso não é um elogio, né? Porque ele tá falando que a tua idade cronológica deveria ser bem diferente que você é, na verdade, né? As pessoas estão acostumadas com as pessoas com 47 presente, 48, 50, sendo uns vovozinhos. Eu tenho vários amigos que são vovozinhos com a minha idade. Eu olho para isso assim, mas por que eu tenho que ser assim? A minha avó foi avó com a minha idade. A minha mãe me casou com a minha idade. Então, tem que olhar para isso. Né? Tem. Eu tenho uma mãe de 75 anos, né? Que é uma delícia de pessoa, né? Minha mãe, até antes do Covid, ela trabalhava. Minha mãe tinha um negócio aqui na Ipiranga, no CRDA do Detran. O Covid deixou minha mãe dentro de casa durante um ano. E esse um ano acabaram com minha mãe, né? Minha mãe tá é uma vovozinha agora. Agora eu olho pra ela e falo assim, é uma vovozinha. É muito louco isso, né? Mas eu acho que é uma cultura meio brasileira, tá? Nós não damos valor aos mais velhos. Nós não damos valor à cultura da ancestralidade. Né? E tu vê, a cultura iorubá é justamente sobre isso, né? A família iorubá, ela não é... A hierarquia dentro da família não é estabelecida pelo gênero, né? Não existe o homem chefe da casa. É por idade. Legal. Existem as pessoas mais velhas. Então, tu vê, entender essa experiência de envelhecimento como algo que nos enriquece e não que acaba com a gente. Exato. Mas eu acho que isso é uma coisa bem nova, amigo. É a gente, nossa geração aqui, que vai conseguir dar esse passo. Assim. Eu vejo pelos meus pais. Tomara, porque assim, tem que dar valor, sabe? É ancestralidade. Tem que olhar para aquela pessoa que, além de tudo, te cuidou, porque geralmente te cuidou, né? Faz parte do teu núcleo familiar. E sabe muito mais do que você. Na verdade, não é que sabe muito mais do que você, tem experiências diferentes de você, né? E isso você consegue trazer e fazer um mix legal das coisas. Anne, é uma delícia falar contigo, tu sabe, eu queria falar contigo horas e horas a fio. E por mim, eu estaria sentado num café agora, gravando isso. Né? Assim, gente, a Anne tá morando em Porto Alegre agora, como ela falou, de Brasília, e eu tô morando em Porto Alegre já faz muitos anos, mais de 20 anos. Mas eu não consigo acostumar com algumas coisas gaúchas, entendeu? Eu também não. Mas assim, eu nasci aqui, antes de ir embora eu já não era acostumada com algumas coisas. Assim. Tá. Não me sinto tão culpado assim.
Não, não, eu acho que a gente tem, eu sou uma pessoa muito expansiva, a minha mãe também é assim, então aqui as pessoas são mais taciturnas, eu coloco um pouco da responsabilidade disso no tempo, né, tem menos sol aqui ao longo do ano e eu acho que isso prejudica um pouco o humor das pessoas. Mas eu tenho uma certa resistência aqui, principalmente pela questão financeira, sabe? Tá. Eu acho que a gente tem nós, os gaúchos, temos uma tendência a prestar muita atenção nisso, assim, no carro que a pessoa tem, no bairro que a pessoa mora, e isso é uma coisa que sempre me incomodou. Quando eu fui para Brasília, mas eu acho que o meu meio social mudou muito também, eu fui conviver com artistas, empreendedores, gente que, cara, assim, se tem carro, é um caco, sacou? Porque tá investindo dinheiro em outra coisa. Professor que não compra apartamento, vai viajar, porque tem que apresentar trabalho, Então, são outros valores, assim, que eu acabei aprendendo, que eu gosto mais. Mas eu ainda vou achar minha praia aqui no sul. Não acho, tem gente assim, aqui assim também. Tem. Eu sei porque eu conheço bastante gente assim que tá falando, porque vai parecer aí, tudo uma lista. Eu conheço vários. Mas acho que é o meio que você é criado. É que assim, eu sou carioca, morei muito tempo em São Paulo, moro em Porto Alegre um montão de tempo, já mais de 20 anos. Mas eu sempre trabalhei, meu pai é artista plástico, né? Minha família toda tem gente com um pensamento um pouco fora da casinha, e tem vários amigos no meio, então acho que assim acaba indo. Querida, quer deixar um recado, alguma coisa? Espaço aberto, torcendo muito por você ir logo para o Canadá. Gente, é só agradecer mesmo. Feliz da vida de ter encontrado você aqui em Porto Alegre ainda. Quem dera não fosse pandemia, né? Quem dera não fosse. Porque gente do nosso métier, que pensa parecido com a gente, assim, é uma coisa rara de encontrar. Tu sabe que tu arranjou uma sarna pra tua vida, né? Tudo bem, e tu pra tua. Então não tem problema. Agradecer a Jennifer que nos colocou em contato, né? Que proporcionou esse momento aqui. Ela é uma querida. E deixar meu contato à disposição, se você quiser depois botar na descrição do vídeo. Coloca as para redes quem sociais, quiser mandar e-mail e quiser saber mais aí sobre a pesquisa, sobre tudo. Tá bom, obrigado, querida. Pessoal, beijo para todo mundo. Até a próxima. Estamos nesse novo formato de entrevista, infelizmente não presenciais, mas logo a gente consegue mudar isso.